Olá, eu me chamo Samila Braga, estou aqui hoje para trazer para vocês uma revisão sobre imunização dos serviços de saúde. Então vamos iniciar essa aula analisando as questões de provas do Revalida. Nós vamos iniciar hoje com uma questão do ano de 2017. Analise comigo o slide. A figura abaixo apresenta a distribuição espacial dos casos de febre amarela confirmados e em investigação pela Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde do Brasil até o dia 6 de abril de 2017, com o início dos sintomas a partir de 1º de dezembro de 2016. Então, nesse slide, nós podemos analisar a distribuição geoespacial de como ficou os casos de febre amarela no ano de 2017, com o surto que nós tivemos, com início em dezembro de 2016, e esses dados vieram para essa questão até o mês de abril de 2017. Então, nós podemos analisar que a região sudeste, muitos casos de febre amarela foram confirmados. Esses casos também foram colocados em investigação. A gente pode ver na questão aí que os azuis são os casos em investigação e o vermelho são os casos que foram confirmados. Então, Espírito Santo, Minas Gerais tiveram muitos casos confirmados. Também tivemos casos no estado do Pará. Porém, essa questão ela vem buscando informações, trazer também informações em relação à região sudeste. Então, vamos analisar as alternativas dessa questão. Considerando a situação epidemiológica da febre amarela apresentada nos mapas no período analisado, assinale a opção correta no que se refere às mudanças nas áreas de recomendação de vacinação. Ou seja, a questão ela quer saber sobre área com recomendação de vacinação. Então, a gente precisa ter esse conhecimento antes de responder essa questão. Quais áreas eram de recomendação vacinal antes do surto e como elas ficaram com relação ao surto de febre amarela? Na alternativa A intensificação das estratégias de vacinação de forma seletiva nos estados de Minas Gerais e Paraná, anteriormente áreas sem recomendação de vacinação contra a febre amarela. Então, devemos sim intensificar as estratégias de vacinação dessas áreas, porém, o erro da questão é dizer que Minas Gerais e Paraná eram áreas sem recomendação. Na verdade, antes do surto, Minas Gerais já era área com recomendação de vacinação e parte do Paraná também era área com recomendação de vacinação. Alternativa B. Determinação do Estado de São Paulo como área com recomendação temporária de vacinação, anteriormente uma área sem recomendação de vacinação contra a febre amarela. E aí também, nessa alternativa, nós temos um erro, porque o Estado de São Paulo também já fazia parte da área com recomendação de vacinação. Vamos analisar a alternativa C. Intensificação da vacinação em municípios afetados pela febre amarela no estado do Rio de Janeiro, mantido como área com recomendação permanente da vacinação. Então, nós podemos analisar que essa alternativa está errada, porque o estado do Rio de Janeiro não era área com recomendação de vacinação e, inclusive, nós tivemos muitos casos de febre amarela confirmados no Rio de Janeiro. Então, a partir do momento em que esses casos foram identificados lá, o Rio de Janeiro entrou como área de recomendação de vacinação. Vamos para a alternativa D. Determinação da maioria dos municípios do estado do Espírito Santo como áreas indicadas para a recomendação temporária de vacinação contra a febre amarela. Então, essa alternativa está correta, porque assim como o Rio de Janeiro, o estado do Espírito Santo também não fazia parte das áreas com recomendação de vacinação e após o surto, ele foi colocado como uma área de recomendação temporária para que o surto fosse controlado e novos casos de febre amarela fossem prevenidos. Então, essa alternativa correta, estado do Espírito Santo, foi colocado como área temporária, porém hoje ele é um estado com recomendação de vacinação. Vamos agora fixar o assunto, verificando quais são os estados onde é recomendada a vacinação contra a febre amarela. Me acompanhe no slide.
Municípios das áreas com recomendação de vacinação. Então, todos os estados do Brasil, com exceção do Nordeste, hoje fazem parte da área com recomendação vacinal. Alguns municípios do Piauí, da Bahia, também entram nessa área com recomendação de vacinação. Então, é muito importante que você tenha conhecimento disso para que você possa analisar as questões de febre amarela que você pode encontrar aí nas próximas provas. Áreas com recomendação de vacinação são todos os estados da região Norte, Sul, Sudeste, Centro-Oeste, estados do Maranhão e Bahia e alguns municípios do estado do Piauí, Canidé de São Francisco no estado de Sergipe, o município de Delmiro Gouveia no estado de Alagoas. Então, todos esses estados e municípios fazem parte da área com recomendação de vacinação. Então, lá a população precisa ser vacinada e a cobertura vacinal tem que ser no mínimo de 100%. Temos municípios das áreas sem recomendação para vacinação. São os demais municípios da região Nordeste. Essa vacina é indicada para residentes nas áreas sem recomendação para vacinação, que irão se deslocar para as áreas com recomendação para vacinação ou para outros países endêmicos. Então, nós podemos ver que quem mora em áreas sem recomendação da vacinação febre amarela, elas não usam a vacina na rotina, de vacinação do calendário nacional de vacinação. Porém, quando essas pessoas vão se deslocar para municípios onde há circulação do vírus amarílico ou para outros países que também há circulação do vírus, elas precisam ser imunizadas. E no caso, as pessoas que vão para outros países precisam receber a vacina com no mínimo 10 dias de antecedência da viagem. E nós temos também os viajantes internacionais que precisam apresentar o cartão de vacinação contra a febre amarela e também há uma exigência a retirada do cartão internacional de vacinação contendo a vacina febre amarela. Vamos analisar mais uma questão do Revalida, prova de 2016, questão número 53, acompanhe comigo. Uma mulher com 26 anos de idade, gesta 2 para 1, com 22 semanas de gestação, comparece à consulta de pré-natal para checar resultados de exame e situação vacinal. Os resultados dos exames revelaram VDRL, anti-HIV, HBsAg e anti-HBs negativos. No cartão de vacinas constam 2 doses da vacina contra hepatite B, com última dose há 3 anos, 1 dose de vacina contra febre amarela há 12 anos e 3 doses da vacina para difteria e tétano, com última dose há 4 anos. Para a atualização da situação vacinal dessa gestante, deve-se recomendar a aplicação de. Então, o que nós podemos analisar aí nessa questão é uma gestante fazendo o pré-natal dela numa unidade de saúde e o médico precisa determinar como vai ficar o esquema vacinal dessa gestante após a análise do cartão. Então, nós vamos analisar as alternativas para a gente conhecer qual seria a melhor opção para essa gestante. Alternativa A, 1 dose da vacina contra hepatite B, mais 1 dose de vacina contra febre amarela, mais 1 dose de vacina contra influenza, todas nessa consulta. Então, nós podemos analisar aí que 1 dose de vacina contra hepatite B estaria ok, correto. Porém, a gente já sabe que gestante não vacina contra febre amarela, a não ser em situações de surto e analisando o risco-benefício para essa gestante. Em situações de rotina, em situações normais de saúde, nós não fazemos febre amarela em gestante sob hipótese alguma. E 1 dose da vacina contra influenza, sim, a gente deveria fazer essa dose, porém a alternativa A está errada por conta da vacina febre amarela. A alternativa B, 1 dose da vacina contra hepatite B, ok, essa gestante só tem 2 doses e ela precisa de mais uma, completar o esquema vacinal dela, porque nós sabemos que o esquema vacinal da hepatite B são de 3 doses, então por esse motivo a gente só precisa completar essa dose. 1 dose de vacina contra a influenza, ambas nessa consulta,
Ok, tá certo, toda gestante precisa receber a vacina contra a influenza e uma dose da vacina DTPA entre 27 e 36 semanas de gestação. E aqui eu abro um parênteses com vocês. Até o ano de 2016, quando foi feita essa prova, a vacina DTPA era feita na gestante somente a partir da 27ª semana de gestação. Para o ano de 2019, houve alteração no calendário vacinal e a gestante deve receber a vacina DTPA a partir da 20ª semana de gestação. Então, essa alternativa para esse período, para este ano de 2016, está ok, seria a alternativa correta, vacinar hepatite B, influenza e DTPA nessa gestante. Ambas poderiam ser feitas, inclusive, na mesma consulta, no mesmo dia. Porém, para os anos de 2016, essa alternativa estaria errada por conta dessa semana de gestação. No caso, a gestante já está com 22 semanas, ela já poderia receber a vacina DTPA. Vamos analisar as próximas alternativas. C. 3 doses da vacina contra hepatite B, com intervalos de 30 dias entre as doses, e uma dose de vacina contra influenza, mais uma dose de vacina DTPA, ambas nessa consulta. Então, nós sabemos que a vacina hepatite B são feitas em 3 doses, com esquema de 0, 30 dias e 6 meses após a primeira dose. Então, se nós fôssemos recomeçar um esquema vacinal nessa gestante, essa alternativa já estaria errada porque ela pede um intervalo de 30 dias e esse intervalo está errado. Mas nós sabemos que não precisamos reiniciar esquema vacinal em gestante se ela já tem doses no cartão de vacinação. É importante lembrar que todo cartão de vacinação é válido, inclusive o da infância. Se a gestante está no seu consultório, independente da idade dela e da idade gestacional, se ela apresentar um cartão de vacina da infância, nós devemos considerar aquelas doses válidas para o esquema vacinal e completar aquilo que falta ou apenas checar que ela já tem as 3 doses. Então, por isso é importante a análise do cartão de vacinação. Em relação à vacina da influenza, ok, a questão está ok aí. E uma dose da vacina DTPA, se fosse hoje, sim, ela poderia receber, porque ela já está com 22 semanas de gestação. Porém, para o ano de 2016, essa alternativa também estava errada. Alternativa D, 3 doses da vacina contra hepatite B, com intervalos de 30 dias entre as doses, já sabemos que está errado. Uma dose contra febre amarela, totalmente errado, não se faz febre amarela em gestante, a gente já falou sobre isso aqui, apenas em casos de surto, avaliando ainda o risco-benefício para a gestante e para o feto. E uma dose da vacina DTPA entre 27 e 36 semanas, como eu já falei aqui, a partir da 20ª semana você já pode fazer a vacina DTPA até o dia da gestação, não tem intervalos nem necessidade de fazer previamente antes do parto. A mulher pode receber essa vacinação inclusive no dia do parto ou no pós-parto imediato, assim que possível que seja feita essa vacina. Para fixar a questão, vamos analisar esse slide. Para gestantes em qualquer faixa etária e idade gestacional, nós vamos administrar 3 doses da vacina hepatite B, considerando o histórico de vacinação anterior, os intervalos preconizados, e caso não seja possível completar o esquema durante a gestação, deverá concluir após o parto. Uma dose de DTPA a cada gestação a partir da 20ª semana de gestação. Então, em relação à DTPA, como eu falei, a partir da 20ª semana pode ser aplicado em qualquer idade gestacional a partir do 5º mês de gravidez. Se ela não conseguir receber essa vacina durante o período de gravidez, nós podemos fazê-la no puerpério imediato ou até mesmo no tardio. O importante é que essa mulher receba essa imunização e que ela possa fazer a transmissão, de anticorpos maternos para o filho, para a prevenção de difteria, tétano e coqueluche, e assim nós podemos evitar que esse recém-nascido contraia a coqueluche, que foi um grande problema que nós tivemos no Brasil alguns anos atrás, um surto de coqueluche em crianças menores de 2 meses. Então essa vacina veio para evitar novos casos de coqueluche dentro dessa faixa etária.
Então, por isso a importância dessa gestante ou essa puérpera receber essa vacinação em tempo oportuno. Em situações de evidência de circulação do vírus amarílico, como casos humanos, epizootias ou vetores infectados, nós temos que analisar a situação das gestantes. Então, a gestante, independente da idade, precisa ser avaliado o risco-benefício dela receber a vacina febre amarela no período gravídico. Então, vamos analisar com cuidado se realmente essa gestante não foi vacinada em algum momento da vida dela, tentar resgatar esse histórico antes de entrar com a imunização no período da gestação. Então, vamos analisar as alternativas dessa questão. Alternativa A, administração de imunoglobulina para a gestante e vacinação das crianças maiores de 9 meses de idade suscetíveis até 8 semanas após o último caso. A alternativa A nos trouxe essa possibilidade de administração da imunoglobulina para a gestante, já que a gente não sabe o histórico dela, ela nunca teve a varicela, também não relatou já ter sido imunizada, então ela sim receberia uma imunoglobulina para prevenir problemas com a gestação, e as crianças maiores de 9 meses receberiam a vacinação contra a varicela, ok? Porém, até 8 semanas, analisando suscetíveis, está errado. A certo seria até 4 semanas para fazer esse controle de suscetíveis dentro do ambiente onde houve os casos de varicela. Alternativa B, administração de imunoglobulina para gestantes e vacinação das crianças maiores de 9 meses de idade suscetíveis até 4 semanas após o último caso. Então, a alternativa B ela está correta. Devemos fazer imunoglobulina na gestante sempre que ela entrar em contato, que a gestante tiver contato com um paciente com varicela, ela precisa ser imunizada em tempo oportuno com a imunoglobulina anti-varicela, e as crianças maiores de 9 meses precisam receber a vacinação contra a varicela para evitar novos casos. E o controle de suscetíveis a gente faz até 4 semanas, mais precisamente 21 dias após o último caso ter acontecido. Alternativa C, administração de imunoglobulina para crianças suscetíveis e também vacinação das menores de 9 meses de idade até 4 semanas após o último caso. Então, nós já sabemos que a imunoglobulina só é indicada para gestantes e menores de 9 meses, então as crianças maiores de 9 deverão receber a vacina. Imunoglobulina também não é feita de forma generalizada, a não ser que essa pessoa que vai receber essa vacina se enquadre nos critérios, e a vacinação também precisa ser analisada com critério para que não seja feita de forma errada, na faixa etária errada. E o tempo de avaliação dos suscetíveis é até 4 semanas após o último caso. Apenas nesse detalhe essa questão está correta. Vamos avaliar a próxima. D. Administração de imunoglobulina para crianças suscetíveis e também vacinação das que forem menores de 9 até 8 semanas após o último caso. Então, a alternativa B, D, a gente vê que ela está completamente errada em relação à administração de imunoglobulina, em relação à vacinação e em relação ao tempo de controle de surto nos suscetíveis. Vamos agora analisar para fixar o conteúdo. Gestantes não imunes que tiveram contato com casos de varicela e herpes zoster devem receber a imunoglobulina humana contra esse vírus disponível nos CRIs. A vacinação deve ser realizada de forma seletiva, de acordo com indicações do calendário nacional de vacinação, no período de 120 horas ou 5 dias para a administração da vacina e de 96 horas, 4 dias, para a administração da imunoglobulina após o contato com casos suspeitos ou confirmados de varicela. Então, nós devemos ter bastante atenção nesse intervalo de tempo que a gente precisa ter, tanto para fazer a imunoglobulina quanto para fazer a vacina. São primordiais esse cuidado com o tempo quando você for prescrever a imunoglobulina ou a vacina para o seu paciente suscetível. Em crianças menores de 9 meses de idade, gestantes e pessoas imunodeprimidas, administrar a imunoglobulina humana antivaricela até 96 horas
após contato com o caso. Crianças entre 15 meses e menores de 5 anos de idade vacinar conforme as indicações do calendário nacional de vacinação. Crianças de 5 a 12 anos de idade, você administra uma dose de varicela. E após 21 dias sem novos casos, nós podemos encerrar essa situação de surto, considera-se surto controlado. Vamos analisar mais uma questão de imunização da prova do Revalida de 2015. Acompanhe comigo. Uma mãe e seu recém-nascido comparecem à unidade básica de saúde em busca de orientações quanto à prevenção da febre amarela, pois viajarão para a área endêmica da doença no mês seguinte. A mãe quer informações sobre imunização e deseja saber se a amamentação poderá ser mantida após ela ter recebido a vacina. Nessa situação, deve ser esclarecido que... Então, assim, vamos só abrir um parêntese antes de ir para as alternativas. Vacinação contra a febre amarela na rotina, ela é contraindicada para gestantes e bebês menores de 9 meses. Então, as puérperas também não podem receber essa vacinação antes que seu bebê complete 6 meses, se ele tiver em amamentação exclusiva. Então, nós temos que ter muito cuidado em relação a esses tipos de pacientes que vão adentrar as unidades de saúde. Então, cuidado com a gestante, cuidado com a puérpera e cuidado com os bebês menores de 9 meses. Então, essa mãe vai viajar para uma área endêmica e ela não é imunizada contra a febre amarela. Então, ela precisa fazer essa vacinação. Então, nós temos que tomar cuidado com a amamentação desse bebê. Então, nós precisamos analisar essa questão olhando para esse viés de cuidado com a mãe que precisa viajar para uma área endêmica e o cuidado com o bebê que está em amamentação e não pode receber o vírus da vacina atenuado através do leite materno. Então, vamos analisar as alternativas. A mãe e o recém-nascido deverão ser vacinados e a amamentação deverá ser suspensa por 8 dias após a vacinação. Então, a alternativa A, nós podemos ver que ela está errada, porque a mãe e o recém-nascido não podem ser vacinados. Apenas a mãe pode receber a vacinação e o recém-nascido não. E em relação à amamentação, ela precisa ser suspensa por um período de 10 dias. No protocolo que nós seguimos no ano de 2019, 10 dias é o intervalo ideal de suspensão da amamentação. Alternativa B. A mãe deverá ser vacinada antes da viagem e a amamentação deverá ser suspensa temporariamente por 14 dias. Então aí vocês podem ver que entre parênteses tem 10 dias. Para o ano de 2015, como a gente pode ver nessa questão, o intervalo ideal de suspensão da amamentação era de 14 dias. Hoje, nos novos protocolos, no ano de 2019, o tempo de intervalo de suspensão da amamentação após a vacinação contra a febre amarela é apenas de 10 dias. Então, essa alternativa é a correta, foi o gabarito da questão em 2015, hoje com a ressalva do intervalo que, em vez de 14 dias, é de 10 dias. Vamos analisar as próximas. A mãe deverá ser vacinada com no mínimo 5 dias de antecedência em relação à viagem e a amamentação deverá ser suspensa por 8 dias. Então, como nós já falamos, a amamentação deverá ser interrompida por 10 dias e não por 8, e o período ideal de vacinação antes da viagem é de no mínimo 10 dias e não de 5, como está na alternativa. D. A vacina é constituída de fragmentos de vírus mortos, não havendo, portanto, contraindicações à aplicação no recém-nascido e na puérpera, o que justifica a manutenção da amamentação. Então, a alternativa D é completamente errada. Nós sabemos que a vacina da febre amarela ela é composta de vírus vivo atenuado, então ela não pode ser feita em gestantes, em puérperas, em bebês menores de 9 meses, justamente por essa condição especial da vacina. O risco-benefício não vale a pena ser feito nessas pessoas, nessas condições, a não ser que haja necessidade por surto, viagem para a área endêmica e que elas precisem ser imunizadas. Nesse caso, apenas a puérpera receberia a vacina
e suspenderia a amamentação por um período de 10 dias. Vamos acompanhar mais uma questão do Revalida de 2015, a questão de número 94. Acompanhe comigo aí na tela. 2 irmãos de respectivamente 10 anos e 17 anos de idade deram entrada na unidade de pronto atendimento UPA, trazidos por seus pais com história de estarem praticando ciclismo radical em um parque da cidade, quando se acidentaram e caíram no chão. O irmão mais novo apresentava ferimentos corpo-contusos profundos em membro superior e inferior direitos, contaminados por terra e que necessitaram de limpeza exaustiva e sutura. O irmão mais velho apresentava escoriações em ambos os membros superiores, que necessitaram apenas de limpeza e curativa para proteção. Os pais foram questionados sobre a situação vacinal contra o tétano e informaram que os seus filhos haviam recebido a última dose de vacina antitetânica aos 6 anos de idade. Em relação à imunização contra o tétano, qual a orientação correta nesse caso? Então, no caso desses dois rapazes, nós precisamos analisar, além do histórico vacinal deles, o tipo de lesão em que eles foram acometidos. Então, nós temos um que teve lesões graves, ferimentos corto-contusos profundos, né, e precisou de lavagem exaustiva, precisou de ser feita sutura. Então, a gente sabe que dependendo do estado vacinal dele, a gente precisa realmente entrar com a vacinação antitetânica, é muito importante. O outro garoto teve apenas escoriações leves, apenas teve a necessidade de lavagem, porém, ainda assim, nós precisaríamos ver como é que estava o cartão vacinal para ver o histórico vacinal dele de antitetânica. Diante dessa situação, e sabendo que eles foram vacinados aos 6 anos de idade, nós vamos analisar o intervalo do reforço. Se eles tomaram a vacina quando criança, as 3 doses e os reforços, provavelmente um deles vai estar imunizado, que é o menor de 10 anos de idade. E o rapaz de 17 anos de idade, se tomou vacina apenas até os 6 anos de idade, ele já tem a necessidade de fazer um reforço e, inclusive, pelo tempo que transcorreu, esse reforço já está em atraso. Sabemos que o reforço da antitetânica é feito a cada 10 anos após a imunização inicial, com as 3 primeiras doses e os reforços da infância. Então, a gente precisa analisar quantas doses precisam ser feitas e o tempo transcorrido para o reforço. Então, no caso do rapaz de 17 anos, por mais que os ferimentos dele tenha sido leve, a vacinação dele está em atraso. E no caso do irmão de 10 anos, por mais que as lesões tenham sido bem mais graves, né, com necessidade de lavagem exaustiva, com necessidade de fazer sutura, o esquema vacinal dele ainda está em dia. Por esse motivo, não há necessidade de fazer a vacinação na criança de 10 anos e há necessidade de fazer um reforço para o mais velho de 17 anos. Então, com essas informações, vamos analisar as alternativas. Alternativa A vacinação não é necessária para nenhum dos filhos. Então, é uma alternativa falsa, porque sim, o mais velho precisa da vacinação contra o tétano. Alternativa B, a vacinação deve ser feita apenas para o filho mais novo. Então, está errada. Se a gente fosse levar em consideração as lesões, a gente ficaria mais assustado e aí iria querer fazer a vacina antitetânica no mais novo. Porém, ele é imunizado e ele só tem que tomar a vacina daqui a alguns anos ainda. A vacinação deve ser feita apenas para o filho mais velho. Alternativa C é a alternativa correta dessa questão, porque o filho mais velho já transcorreu 11 anos da última dose dele de antitetânica, então ele precisa sim ser vacinado. E a alternativa D, a vacinação deve ser feita igualmente para os 2 filhos. Poderia até ser feito se o mais novo tivesse com mais tempo transcorrido da última dose da vacina, como ainda tem um intervalo aí de 4 anos desde a última dose que ele recebeu, então não tem necessidade dele ser vacinado. Se ele já tivesse com 5 anos de intervalo, ou mais, 6, 7 anos que ele recebeu a última dose, a gente poderia sim e deveria fazer uma antitetânica
porque também é de nosso conhecimento que em casos de ferimentos profundos, potencialmente contaminados, nós antecipamos esse intervalo de 10 anos para 5 anos. Então, nesse caso, apenas o filho mais velho vai precisar receber a vacinação. Para fixar melhor essa questão da vacinação antitetânica, eu trouxe para vocês esses conceitos em relação à vacinação. Indivíduos a partir de 7 anos de idade, com esquema vacinal completo de 3 doses, para difteria e tétano, administrar uma dose a cada 10 anos após a última dose. Em todos os casos, após completar o esquema básico com DTP, tetravalente ou pentavalente e reforços, administrar o reforço de antitetânica a cada 10 anos após a última dose. E em casos de ferimentos graves e comunicantes de caso de difteria, antecipar a dose quando a última foi administrada há mais de 5 anos. Então, intervalos maiores de 5 anos em casos de acidentes graves e comunicantes de difteria, a gente antecipa esse reforço para 5 anos de intervalo. Essa vacinação, lembrando, ela é feita intramuscular e a dosagem é de 0,5 ml. Então, um frasco de vacina antitetânica vem com 10 doses de 0,5 ml dentro do frasco. Então, quando for prescrever a vacina antitetânica, principalmente dentro do ambiente hospitalar, lembrar que se prescreve a dose e não um frasco da vacina, como é comum ser observado em prescrições.